Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula da série Algorithmic Trading com Python em criptomoedas. Muito bem, gente, passou o Natal, está todo mundo bem alimentado, descansado, feliz com o presentão de Natal que o mercado das criptomoedas nos trouxe, não é? Uma grande redução de preço, permitindo todo mundo poder comprar suas criptos no Natal e aproveitar vamos dizer assim, o caminho para a glória em 2018. Todos esperamos uma grande valorização em 2018 em todas as criptos, sem exceção, umas mais, outras menos. Mas esse não é o tema dessa nova aula. Não tem nada a ver com grandes expectativas, não tem a ver com tendências, informações exclusivas de mercado. O que a gente vai falar hoje tem a ver com como a gente usa o dia a dia, a estatística do dado para tentar ganhar e aumentar assim o nosso portfólio, o valor do nosso portfólio no dia a dia, o que a gente chama de trading de alta frequência. Aqui eu uso o termo alta frequência com um pouco de tranquilidade, sem muito rigor, porque a nossa alta frequência aqui não é tão alta assim. E nem estamos fazendo nada em tempo real. A ideia aqui desse vídeo de hoje, né, na sequência dos outros vídeos que a gente já viu sobre captura de dados, como fazer uma análise exploratória nos dados antes de começar a pensar sobre a sua estratégia de negociação. Então, nessa continuação, o que nós vamos ver hoje é realmente como pôr isso em prática. Uma vez que a gente tem uma noção inicial de como os dados se comportam, como é que a gente poderia pensar em uma estratégia para ganhar dinheiro de forma automatizada? A chave aqui é essa, automatizada, né? Todo mundo sabe como comprar e vender usando a intuição, já provavelmente imagino que vocês já estão assistindo esse vídeo, já têm alguma experiência de transacionar manualmente em exchanges, né? Então, ninguém aqui é marinheiro de primeira viagem, mas talvez seja no ponto de vista de automatização desse processo. Então, vamos lá. Aqui agora a gente está em um outro notebook do nosso repositório no GitHub, chamado Backtest and Trade, né? Algumas das primeiras células são similares ao que a gente veio antes, então vou passar muito rapidinho. Nós temos os nossos importes tradicionais, nós vamos puxar os dados como nós já vínhamos fazendo, né? Dessa vez eu estou puxando 3 moedas, né? O preço do Ether em dólar, o preço do Bitcoin em dólar e o preço do Litecoin em dólar. Estou puxando cerca de um ano de dados aqui, 364 dias, né? Vocês já viram como é que isso funciona. Então aqui estamos puxando novamente da Exchange Poloniex, né? Que é uma das exchanges que a gente está explorando aqui no nosso curso, né? Mais para frente a gente pode explorar outros, mas por enquanto, já que a gente já está familiarizado com a Poloniex, vamos continuar com ela, porque o objetivo da gente aqui no momento não é expandir as maneiras diferentes de capturar dados, mas sim fazer algo útil com eles. Vamos lá, a gente já tinha visto isso, né? Que uma vez baixados os dados, eles retornam um data frame mais ou menos com esse formato, valores de Open, High, Low, Close, volume. E com isso a gente pode inspecionar os nossos dados, né? Seja de Ether, Bitcoin ou Litecoin, cada um com sua característica, né, de histórico. Litecoin apresentando um crescimento mais meteórico no último mês, na verdade, né? Enquanto que os outros vêm subindo um pouco mais devagar, né? Mas isso a gente já viu na aula de visualização. Só deixei isso aqui para a gente ter uma noção do que a gente está lidando, né? Quais são os dados. É sempre bom a gente olhar para os dados. É uma boa prática de análise de dados, de maneira geral. Primeiro passo, você olha para o dado. Nunca analise dado cegamente, até porque um belo dia você vai fazer a sua análise cega e o dado vem com defeito, no mínimo. Esse é o menor dos seus problemas, porque geralmente quando o dado vem com defeito dá um resultado louco e você vai logo descobrir. Mas se o dado vem ligeiramente problemático, você pode não ver e começar a fazer análise em cima de coisas que você não gostaria.
Enfim, mas vamos para o miolo da aula de hoje. O miolo da aula de hoje é elaborando uma estratégia para negociações, para fazer trading automático, né? Então, a estratégia tem que ser na forma de um algoritmo, não é mesmo? Então é isso. Para isso nós vamos utilizar uma biblioteca chamada Backtrader. Existem várias bibliotecas para fazer trading em Python por aí, que se dizem open source. Na verdade, muitas delas estão vinculadas a plataformas de trading online e, na verdade, apesar de elas se venderem como open source, elas são praticamente inúteis se você quiser usá-las no seu próprio setup, né? Você tem seu próprio sistema de trading, você não quer fazer trading em nenhuma plataforma, pagar fees para eles, você quer montar o seu. Então você tem que usar uma biblioteca que realmente te dá essa liberdade. A Backtrader é uma delas que eu comecei a usar e acho bem interessante. Então vou ensinar para vocês aqui também como usar. Então vamos lá. Então a gente importa o Backtrader, faço algumas importações aqui, Backtrader SBT, indicadores, analyze, isso vai ficar mais claro mais para frente. A primeira coisa que a gente define, né, é uma funçãozinha que vai nos ajudar a executar a nossa estratégia. Vamos voltar a ela mais tarde. Mas basicamente o que ela faz é executar a nossa estratégia, dizendo quanto dinheiro eu tinha no início e depois dizendo quanto dinheiro eu tenho no final. Basicamente isso. Então ela realmente é o que roda o show, né? Mas o show é dado pela implementação de umas outras partes de código que são muito mais importantes. Por exemplo, uma das coisas que eu já falei, né, é a gente definir uma estratégia. Uma estratégia pode ser definida de maneira muito simples e, portanto, talvez não muito eficiente, né? Aqui nessa próxima célula eu tenho o exemplo de duas estratégias muito simples, funcionais, que depois vocês podem experimentar se quiserem, né? Uma é SMA Crossover, que basicamente utiliza duas médias móveis, uma mais longa e outra mais curta, ou uma mais rápida e uma mais lenta, e quando elas se cruzam ele define momentos de comprar e momentos de vender. Então isso é uma coisa meio baseada em análise técnica, que na minha experiência dá péssimos resultados, mas algumas pessoas gostam, vocês podem testar depois. Eu não vou concentrar nelas, mas só para mostrar um exemplo de estratégia bem simples. Note que as estratégias definidas na biblioteca Backtrader todas herdam da classe Backtrader Strategy, que a gente já importou. Aqui é uma outra que depois vocês podem ler, é baseado num indicador de análise técnica chamado ARUM, tá? Indicador de ARUM, então vocês podem olhar também num dessas referências de análise técnica. Não vou entrar aqui, também outra estratégia bem simples, provavelmente não dá muito resultado, mas o que eu quero mostrar para vocês é essa estratégia aqui um pouquinho mais longa, ainda assim muito simples, para mostrar para vocês que mesmo uma estratégia idiótica como o que eu vou te mostrar, ela é capaz de dar retornos bem interessantes, né? Então, para a estratégia que nós vamos utilizar, nós definimos uma série de parâmetros inicialmente no construtor da classe, um delta, que é o valor de variação que a gente vai utilizar nas decisões de compra e de venda, né? Basicamente, principalmente nas decisões de venda, e alguns outros parâmetros que a gente vai falar ao longo da explicação dessa classe. Esses três métodos aqui, log, notify order e notify trade, são métodos estritamente internos da classe strategy, tá? Essa classe que a gente herdou para fazer a nossa estratégia, ela serve para nos dar informações sobre o processo de andamento do algoritmo. A própria estratégia ela fica separada num método next. Esse método next ele é executado a cada passo da série de dados. Então aqui é que está a decisão de compra e de venda.
né? Uma coisa que a gente tem que saber logo de cara é que o backtrade ele usa uma convenção de indexação de séries um pouco estranha, né? Basicamente porque o que mais importa numa série geralmente é o último ponto, certo? Então ele chama esse último ponto de zero, índice zero. Então ele recria uma estrutura de dado própria em cima de sequências do Python para mudar essa indexação. Então o ponto zero é o último ponto. E os pontos menos 1, menos 2, menos 3 são os pontos anteriores a esse. Porque a gente sempre está olhando a série, faz mais sentido em termos de finanças você olhar a série de trás para frente, do presente em direção ao passado. Porque a gente sempre está querendo utilizar o passado para poder explicar o presente. Então vamos lá. Então essa é uma coisa que a gente tem que saber para poder entender. Então a primeira coisa que eu faço no método Next é descobrir qual é a minha posição atual. Né? O que é a posição? A posição é quanto eu tenho investido, enfim, quanto eu tenho de dinheiro, quanto eu tenho de criptomoeda. Depois eu defino o meu close, o meu valor de fechamento, né? minha última, vamos dizer assim, o último ponto de venda, né? Geralmente desculpa, isso aqui não é meu último ponto de venda, esse é meu ponto atual de fechamento do mercado, né? Então ele vai pegar a última posição, né? A posição 0 da minha série de dados, o valor da variável close, que é o valor de fechamento do mercado, no OHLC, lembra disso, né? Então, o próximo passo são 3 ifs na minha estratégia, muito simples. Se a minha posição atual ela tiver um tamanho, ou seja, eu tenho mais do que 0 moedas compradas, eu posso então vender, certo? Então, agora eu vou dizer qual é a condição que eu vou vender. Se o valor de fechamento do mercado hoje menos o valor que eu entrei no mercado, o price in, for maior ou igual que um determinado delta, então eu posso vender. Então, se o mercado variou, o preço aumentou mais do que o meu delta, eu vou vender. E quanto eu vou vender? Eu vou vender 1/5 do que eu tenho, que é o tamanho da minha posição atual, né? Isso se o tamanho dessa posição for maior que 30, estou usando aqui um número arbitrário, ou então eu vou vender a posição inteira, toda ela. Ou seja, se eu tiver mais do que 30 criptomoedas, eu vendo 1/5 disso. Se eu cair abaixo desses 30, então eu vendo tudo. Aí eu zero, né? Então aqui, logo em seguida que eu determinei qual é esse tamanho da minha venda, eu vou simplesmente dizer que a minha ordem é uma venda, self-sell, operada sobre a última posição no mercado, de tamanho size, que eu acabei de definir aqui em cima. E atualizo o meu price out, o meu último preço de saída do mercado, para o preço atual, que é o close zero, o último valor da série de fechamento. Depois eu vou fazer uma segunda decisão. Se close zero, esse valor atual de fechamento do mercado, ele menos o meu último preço de saída, self price out, for menor ou igual que menos self delta, então eu posso comprar. Ou seja, se o mercado caiu, né, mais do que o meu delta, ok, então eu compro. O mercado está eu vou usar isso como uma indicação que é um bom preço de comprar. E na minha ordem de compra eu digo assim, eu quero comprar pelo preço que é 98% o que tem agora, ou seja, eu estou multiplicando por 0,98 o preço atual. Então eu quero comprar um pouquinho abaixo do valor do que o mercado está agora. Não quero comprar pelo preço de mercado, eu quero comprar um pouquinho abaixo, quero comprar bem, né, basicamente. Então eu vou esperar ele cair mais uns 2%, depois eu compro. Então basicamente é isso. E eu vou definir uma segunda condição de compra, que é se eu tiver com pouca moeda, se eu tiver menos de 30 moedas, aqui, né, no caso 30 ethers, né, porque aqui eu sou muito milionário, né, eu vou dizer o seguinte, compro, se eu tiver menos de 30 moedas, e ponto. Eu vou querer comprar bem também, vou esperar cair mais 2% e compro. Então é isso. Essa é a minha estratégia, muito boa, né? Então vamos ver como é que ela se comporta. Para a gente ver como é que ela se comporta, a gente tem que parametrizar o cérebro da estratégia. O cérebro sem trocadilho, é o nome da classe que executa a estratégia
no Backtrader, né? Então ele tem uma classe cérebro que a gente instancia, a gente dá para ela um dinheiro, estou dando $100 mil para cérebro, e estou definindo um conjunto de dados que basicamente eu vou extrair da minha data frame, né, que é o que eu baixei lá em cima, as últimas 10 mil pontos de preço, né, porque eu não quero que essa simulação aqui de mercado demore muito. Então vou só usar os últimos 10 mil. E vou dizer que o meu índice temporal está na coluna Date. Perfeito? Isso a gente já tinha visto lá em cima. Então, um outro parâmetro que eu tenho que definir qual é a comissão que a Exchange vai me cobrar. Então, no caso, eu estou usando uma comissão que eu pago, por exemplo, na Bitfinex, é 0,1%. Então, comissão 0,1% para cada transação de compra ou venda, eu vou pagar 0,1% do valor daquela transação, né? Depois eu vou adicionar um sizer. O que é o sizer? O sizer vai dizer qual é o valor das minhas ordens. Então aqui eu estou usando um fixed size, né, uma ordem de tamanho fixo, né, de 30. Só porque eu quero que isso seja muito simples. Não quero pensar em criar um tamanho de ordem dinâmico. Tudo isso pode ser pensado, tá, gente? Eu estou usando aqui tamanho fixo. Tudo para ser simples. Né? Aí eu vou dizer qual é a estratégia que eu vou usar, que é a minha Delta Strat, que é a classe que eu defini anteriormente, não é isso? Vou adicionar alguns analisadores, um analisador PyFolio, que eu vou mostrar para vocês o que é, um analisador Sharpe Ratio, que aliás está meio bugado, não está funcionando, e por fim eu vou então rodar aquela funçãozinha que eu defini lá em cima, o runTest, que simplesmente manda o cérebro rodar, cérebro run, é isso que ela faz. Ela me diz quanto eu tinha no início, manda rodar o cérebro, depois manda ver o quanto tem no final, né? Simples assim. Então, executando essa run test, né, e eu já executei para a gente não ter que esperar aqui, ela cospe uma porção de coisas, né? Então, lá, começa lá no início, starting portfólio value $100 mil, aí começa comprando, né? Porque pela minha estratégia lá, se eu não tenho nada, eu compro. Então, comprei, depois teve um tempo parado, né? Essas ordens canceladas são ordens que foram postas, mas não foram executadas, estão esperando condição de execução. Aqui eu já tenho umas vendas, aqui no meio você vai ter vendas e compras, né? Cada vez que você faz uma série, depois que você faz uma série de venda, né? A gente tem aquele método que notifica os trades e calcula qual foi o nosso lucro operacional. Aqui eu tive um lucro bruto de $12.018, que descontado a comissão fiquei com 11.545 e por aí vai. Então ela vai mostrando para você, para cada data, né, da sua posição, da sua série, o que está acontecendo, né? Todos os eventos. Muito bem. Isso rodando até o final, ele vai terminar, chegando no o último dia lá da sua série, que no caso foi dia 27 de dezembro. Qual o valor final do meu portfólio? $179 mil, arredondando, né? Ou seja, praticamente dobrei com essa estratégia boba, eu praticamente dobrei o meu portfólio, né? Então vocês veem que não é preciso ser rocket scientist para esse mercado de criptomoeda a gente conseguir ganhar algum dinheiro. Óbvio que eu não estou querendo parecer ingênuo, né? Por que a gente está conseguindo ganhar muito? Porque o mercado de criptomoedas, para qualquer criptomoeda, está só subindo. Então tem uma variação positiva muito grande. Então vamos ver aqui, no próximas figuras, né? Se a gente mandar o cérebro plotar a performance dele, a gente vai dividir aquela série toda em 3 retratos, né, sequenciais. A gente vê que a gente começou comprando aqui logo no início, aí esperou subir, ele só vai vender aqui em cima. Ótimo, legal, muito bom, né? Porque ele estava esperando um delta, deu um delta e sabe lá por que ele vendeu aqui, a combinação daqueles ifs lá, vendeu. Aí vendeu, porque ele vende em... Lembrando, né, que ele vende em quintos, né? Aí vendeu,
aqui está vendo aqui a quantidade de dinheiro, né? Eu tinha tanto dinheiro, gastei comprando, né? Fiquei com pouco, aqui já começo a recuperar meu dinheiro, né? Porque eu estou vendendo. Depois eu começo a fazer umas compras aqui nesses valores mínimos aqui. Aí eu vou gastando dinheiro de novo, depois vendo e por aí vai. Compro, vendo, né? E aí por aí vai, e vou ganhando. O valor do meu portfólio só subindo, né? Aqui em cima os pontinhos azuis estão dizendo que foram trades com lucro. Esse aqui foram os vermelhos são trades com prejuízo, né? Depois de uma série de transações. Então, olha só, a coisa foi indo mais ou menos assim. Você vê como ele ganhou dinheiro aqui, né? O valor do portfólio subiu no momento que teve esse subidão aqui no preço do Ether. E aqui já nessa parte final, onde a coisa está meio mais para lá do que para cá, você segurou os pontos. Vamos dizer que não perdeu nem ganhou. Deu uma perdidinha, depois ganhou, recuperou. E é isso aí. Então essa é a análise da nossa estratégia boba. Então, para completar, eu vou extrair algumas estatísticas aqui e deixo como exercício aí para vocês entenderem aqui esse código aqui. Basicamente, esse é um código que vai buscar os resultados do meu analisador PyFolio, né? Que foi inserido lá no cérebro antes da gente. Lembra que eu adicionei um analisador PyFolio. PyFolio é um software externo ao Backtrader que faz análise de portfólio, né? Então ele faz uma série de análises e a gente agora está puxando um pouco dessas análises para dar uma visualizada. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar os retornos da estratégia, né? Então eu estou usando aqui novamente o HoloViews para calcular essa curva, né? Então a gente vê aqui os retornos, né? São mais positivos que negativos, que a gente tem um zero aqui, a maior parte dos valores está aqui no positivo, né? Do que no negativo. A gente vê por esse histograma aqui, né? Fica mais fácil da gente ver do que até no gráfico, né? Então, o que é compatível com o fato de a gente ter ganhado mais do que perdeu, não é isso? E agora a gente também pode usar o PyFolio diretamente para criar um relatório que está meio bugado, mas a primeira parte dele acaba saindo, que é o PyFolio Create Full Tear Sheet, né? Você passa aqueles dados que a gente extraiu do analisador, ele calcula uma série de coisas aqui, depois ele buga aqui e não consegue mostrar o resto. Mas aqui no início a gente já pode ver o retorno anual 6.516%, né? Só que esse é o retorno, enfim, diário somado, mas o que importa para a gente é o retorno acumulado, contrabalançando os ganhos com as perdas. A gente tem um retorno acumulativo em todo o processo, todo o nosso trade de 79%, né? Que é basicamente o que a gente viu. A gente quase dobrou, mas não dobrou. A volatilidade, Sharpe Ratio, Kalman Ratio, uma série de estatísticas clássicas de finanças aqui que não cabe a nós agora explicar, né? Uma boa referência para quem quer saber mais o que quer dizer cada uma delas, Sharpe Ratio, Kalman Ratio, Stability, Max Drawdown, tudo isso é a Investopedia. Investopedia é um site que tem tudo sobre finanças e investimentos, então super recomendo, de graça, não é comercial, não chega a ser como uma Wikipedia, mas segue mais ou menos a mesma linha. Tem um pouco de propaganda, mas vocês aguentam, né? E aí tem a explicação disso tudo aqui, né? Infelizmente o PyFolio está meio bugado. Na verdade o PyFolio ele é desenvolvido pelo pessoal que faz a Zipline, que é da Quantopian, se eu não me engano. Então eles são muito otimizados para funcionar no sistema deles, com os dados deles. Quando você tenta passar um dado que não é exatamente deles, tem uma série de errinhos e bugs que eles não se dão muito ao trabalho de corrigir, e aí a gente tem dificuldade um pouco de utilizar. Mas melhorou um pouquinho desde a última versão que eu testei. Vamos torcer que eles continuem a corrigir esses bugs aí. Então, gente,
Com isso, a gente chega ao fim da nossa aula de hoje de trading algorítmico. Vocês aprenderam a implementar uma estratégia simples, porém bem sucedida, que basicamente a gente fez um trading aqui em 2 meses e praticamente dobrou, né, o capital. Então acho que está legal, né? Então fiquem antenados. Como dever de casa, né? Lembrem-se que lá em cima eu baixei não só o preço das séries de Ether, mas como também de Bitcoin e de Litecoin. Por que vocês não, como dever de casa, não pegam e modificam esse código, né? O código eu vou botar o link novamente do GitHub no comentário desse vídeo. Pegam esse código e trocam para Bitcoin e Litecoin e ver qual deles dá melhor retorno. Essa estratégia se dá melhor em qual deles, né? Deve ter alguma variação, mas eu acredito que ela vai performar em todos os 3 casos. Então é isso. Até a próxima aula. Bons investimentos, bons lucros.